Olá! O programa Instinto Materno de hoje vai falar sobre um assunto um pouco complicado, mas que deve ser falado, que é a morte. Sobre esse assunto, vamos conversar com Rita, psicóloga. Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Tudo bem, Rita? Tudo bom, Aline. Rita, é um assunto assim que ninguém gosta de tratar, né? Que é a perda tanto do bebê durante a gestação, quanto a perda depois que o bebê nasce, né? Ou às vezes a mãe entra em óbito, né? No parto ou no pós-parto. Por que é tão complicado a gente falar de morte? Olha, Aline, primeiro porque nós não somos ensinados a lidar com a morte, né? É uma situação, uma questão que vem de muito tempo e até cultural também. Então, o assunto da morte, o tema da morte, como é difícil para todos nós, então a gente não sabe lidar e nós não passamos para os nossos filhos também como lidar com esse assunto, né? Porque a gente nunca está preparado para perder, né? Tanto perder alguma coisa ou perder alguém que a gente ama, né? Isso é uma das coisas, e é uma das coisas mais certas que a gente tem, né? A perda, né? A perda, né? Uhum. E como que a gente pode, por exemplo, assim, a mãe que perdeu um bebê durante a gestação mesmo, como que a gente pode estar tratando desse assunto com ela? Porque ninguém fala, foi só um bebê, pessoal. A sociedade fala, eu também passei por isso, mas é a dor daquela mãe, né? Não pode ser generalizada, né? É importante isso que você colocou, porque tem muitas situações que a mãe... Ela sente que se ela ficar falando é como se ela fosse desagradar as pessoas, porque é um tema difícil. Então, muitas vezes acontece dela segurar para ela mesma essa dor por não sentir que vai ser compreendida nessa dor, né? Então, eu vejo assim, que ficar muito atenta a essa mãe, principalmente o marido, as pessoas que estão próximas, né? Muito atenta e permitir que ela chore, que ela fale quantas vezes ela precisar falar no assunto, né? O que é importante nisso é que a gente precisa, principalmente, respeitar o tempo de cada pessoa, né? Que está lidando com essa perda. Cada situação vai ser de um jeito, né? Então, a gente respeitar, porque tem pessoas que falam assim, nossa, mas já tem tanto tempo, já tem 3 meses ela ainda está assim, ou já tem 1 ano ela está assim. Já tem 3 anos ela está assim. Já tem, Então, assim, quando a gente percebe, quando a gente respeita esse tempo da pessoa, é claro que assim, por exemplo, 1 ano e meio, 3 anos, e ela ainda tem sintomas muito que aparecem muito ainda dessa perda, por exemplo, não se relacionar mais com as pessoas, não querer sair mais, aí a gente já pode pensar numa depressão também pela perda, né? Por um luto que não foi bem elaborado. Claro que a dor da perda a gente não vai... a gente consegue superar ela, mas é uma dor que a gente não esquece, né? Nunca vai se esquecer como foi o que essa dor dessa perda representou, né? A perda de um filho, né? Em qualquer idade, seja gestacional ainda ou depois do parto, nunca vai se esquecer. Eu acho que a perda depois do parto ela é um pouco mais complicada, né? Porque quando a gente está grávida, ainda está se elaborando a ideia de ser mãe, mas depois que o bebê nasce, que você viu que ele está ali, e daí de repente acontece qualquer coisa e ele entra em óbito, é um pouco mais complicado, né? Já está com o enxoval pronto, o quartinho às vezes está pronto. Olha, Aline, é o que se pensa. Sério? É o que se pensa, que é disso é aí que eu me refiro mesmo, que essa questão assim, às vezes, como a mãe perdeu o bebê durante a gestação, socialmente a gente pensa que essa dor não deve ser tão grande, porque o bebê não nasceu, como se fosse, mas ele nem existiu ainda, né? E não, muito pelo contrário, porque durante a gestação, ali já se cria muita expectativa, né? Sonhos que estão sendo construídos, às vezes no primeiro filho, né? Então essa perda ela pode até causar um trauma maior dessa mãe nem querer passar por isso de ter uma outra gestação por achar que pode perder de novo. Então, os sonhos e expectativas que são criados a partir do momento que eu sei, que eu me dou conta de que eu estou gestante, ali já começa a se construir uma expectativa de um filho. Então, mesmo que seja depois ou que seja depois do parto ou durante a gestação, a dor é tão intensa quanto. Né? Que o pessoal, até eu mesmo penso, né? As pessoas, normalmente a gente pensa que, porque ainda não tinha nascido, então é mais fácil de elaborar. Não,
Porque para toda mãe, na verdade, o maior sonho da maioria, claro, é ser mãe, né? A maioria das mulheres. Então, quando ela fica sabendo dessa gestação, ali já se instala uma série de sonhos e expectativas. E quando ela perde, é como se ela tivesse perdido um filho que já nasceu, né? Para a mãe que perde, não tem essa diferença. A dor é tão intensa quanto. Né? É, porque a gente sempre imagina assim, porque o filho já nasceu, a gente consegue, sei lá, palpável, né? Sentir e tal, e daí acontece alguma coisa, né? Isso é um engano social mesmo que nós temos, né? De achar que porque não nasceu ainda não é tão importante, a dor não vai ser tão grande. E aí que se instala também, porque assim, durante a perda gestacional, né, também pode se instalar uma depressão pós-parto, porque ela perde, é como se ela tivesse feito esse parto. E ali pode se instalar uma depressão pós-parto também. Então, às vezes, o aborto, mesmo que seja um aborto, o aborto espontâneo, né, que é o que acontece na maioria das vezes, pode se instalar uma depressão pós-parto, sim. A família tem que ficar atenta aos sintomas dessa mãe que perdeu. Não importa se é de 2 meses de gestação, se é de 5 meses, se é de 8 meses. Né? Tem que ficar, tem que cuidar dos sintomas. Ali se instala um processo de luto também. E quais são os sintomas que a gente pode estar procurando, olhando, né, nas pessoas, né, nas mães que perderam os bebês, que daí é um sintoma que a gente tem que procurar um auxílio de uma psicóloga, às vezes até de um psiquiatra? É uma boa pergunta, porque normalmente também o que acontece? A família dessa mãe, como ela não sabe da intensidade, ela não tem consciência da intensidade da dor dessa mãe, e muitas vezes essa mãe evita, né, ficar transparecendo isso para não incomodar ninguém, para não causar constrangimento, porque gera constrangimento, e aí ela sabe que se ela ficar tocando nesse assunto, ela vai ficar sempre girando. Então, a tendência é ela guardar para ela, como eu falei no início. Então, é bem importante, e a família, como ela está sempre em contato constante com essa mãe, ela pode deixar de perceber que ela está tendo sintomas graves já, né? Então, por exemplo, você observa que ela não está comendo direito. Ou comendo muito. Está dormindo pouco ou dormindo muito, né? Sempre esses excessos, assim, de um extremo para o outro, né? Que ela está evitando contato com outras pessoas, ela não tem mais prazer em muitas coisas que ela tinha antes, ela está falando menos, né? Então, são sintomas que a gente tem que observar no dia a dia, que no início é normal, mas se prolonga demais, é aquilo que a gente estava falando, passou de 1 ano, e ela não recupera esse prazer diário que ela tinha antes, aí já é um sinal para a gente ficar bem atento. E procurar ajuda, né? Procurar ajuda. E mesmo nesse pós, que ela entra nesse processo de desenvolver uma depressão, mesmo ali a gente, eu, claro, como psicóloga, né? Eu já acho que ali já é importante, a partir da perda já é importante, ela tem que ter esse tempo dela sozinha, com ela mesma, de chorar, de pôr para fora esse sentimento da forma dela, mas o quanto antes pudesse procurar um apoio psicológico, melhor. Melhor. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O Estúdio 76 conta com uma ampla variedade de serviços para deixar você cada vez mais linda. Ombre hair, californiana, luzes, balaiagem, maquiagem, penteados para noivas e eventos em geral, podologia, depilação e unhas em gel, entre outros. Além disso, o Estúdio 76 conta com a Store, onde você encontra acessórios e cosméticos para realçar sua beleza. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Rua 7 de Setembro, 2533. Telefone 3037-7676. Salos Odontologia. Atendemos diversas especialidades, como ortodontia, dentística e estética dental, clareamento, cirurgias, laser terapia e pediatria. Ampla sala de espera e de atendimento. Atendemos convênios odontológicos e temos horários diferenciados, como nos sábados pela manhã e após horário de expediente. Ótima localização, na Rua Mato Grosso, 2539, próximo à Escola Passo Certo e ao Sensei Sushi Bar. Telefones 3038-7333, 9972-0177. Responsável técnica, Andressa Gentilini Stilp Krause.
Restaurante Bar do Alemão. Venha saborear uma deliciosa feijoada com uma grande variedade de acompanhamentos. Traga sua família e os amigos para um happy hour com música ao vivo, porções super caprichadas e o chopp mais gelado de Cascavel. Restaurante e Bar do Alemão, onde todos falam a mesma língua. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Oi, eu sou a Dani Pilar, eu sou maquiadora e hoje eu vou te dar dica de maquiagem. Agora vamos começar então com a sombra. Eu gosto de usar essa, que é uma marca que é muito boa e baratinha, então hoje em dia já está mais fácil de encontrar ela. Então sempre começar com uma cor clara. Não já começar com o preto, que daí vai ficar estranho. Então eu pego um amarelinho mais suave. Se você for mais branquinha, usa um tom mais, por exemplo, assim, um rosinha. Ou até um amarelinho, mas um pouco mais clarinho. E daí agora eu vou passar no canto interno do olho. E cuida sempre para ele não ir muito para cima. É só na pálpebra móvel. Segunda Jornada da Educação Sistêmica em Cascavel, Paraná. Muitas vezes, imaginamos que se amarmos o bastante, será o suficiente para que nossos filhos sejam felizes, bem-sucedidos e saudáveis. Entretanto, sabemos que às vezes os nossos filhos, embora profundamente amados pelos seus pais, adoecem, tornam-se infelizes e fracassados. Essas experiências demonstram que, para além do amor, é necessário algo mais. É necessário perceber e nos deixar guiar por tudo que está além do aparente. A jornada de educação sistêmica será ministrada pela facilitadora Mariane. Ela é professora em pedagogia sistêmica, terapeuta, renascedora, mestre de Reiki, entre outros. Ela acontecerá em 3 módulos. O primeiro módulo no dia 10 de setembro de 2016, o segundo módulo no dia 1º de outubro de 2016 e o último módulo no dia 26 de novembro de 2016. Todas as crianças são boas e seus pais também. Bert Hellinger. Aguardamos vocês! Voltando agora do intervalo, continuamos a conversar com a psicóloga Rita. Rita, acontece, né, às vezes da mãe entrar em óbito durante o parto. Como que fica a estrutura dessa família? Como que eles podem lidar? Porque eles têm uma vida para cuidar, uma vida nova para cuidar, né? E não tem a mãe, que é na verdade a gente fala que todo mundo tem que ajudar, a gente tem que ter uma aldeia para cuidar dos filhos, né? Mas a mãe é a pessoa que, querendo ou não, é que mais cuida, a maior referência, né? Como que fica essa questão até para a família que vai ficar? Então, você sabe que esse é um assunto bem interessante também, que raramente se fala nisso, que os pais também desenvolvem a depressão pós-parto, né? Então, é muito pouco falado, a gente tem que ficar atento a isso também, porque para ele também muda muita coisa, né? Após o parto, ele também vai ter expectativas e sonhos com essa criança, ele tem que lidar com a mãe que está numa mudança, uma transformação hormonal terrível, tanto durante a gestação quanto no pós-parto, né? E ele também tem
tem os tabus dele, assim, de será que eu vou saber ser um bom pai? Será que eu vou saber lidar com isso? Será que eu vou... E ele tem que sair para trabalhar e continuar sendo o homem, né? O macho alfa da casa. Né? Então, é tanta coisa que ele também pode desenvolver uma depressão pós-parto. Inclusive porque, até simbolicamente, ele acaba não tendo mais tanta relação com essa esposa, ele tem que estar para ela, né? Uhum. Ele não fica com ela nesse período do pós-parto, então é muita adaptação para ele também. Quando se perde a mãe durante o parto, a gente tem que ficar muito atento, porque que a gente cresce ouvindo? Que homem não chora, homem é forte, homem dá conta, né? Só que ali para ele também se quebrou muitos sonhos. Sim, muitos sonhos. E ele perdeu a pessoa da vida dele. Né, que eles construíram esse sonho o amor, junto, né? O amor, e eles construíram juntos o sonho de ser pais, e de repente ele não tem mais a companheira dele, e ele se vê sozinho com um bebê, né? Existe um outro tabu que a gente percebe muito, que é assim, que tem que ter a mãe, que o pai não saberia, né, ser mãe, dar conta disso, e o homem também, ele carrega esse medo mesmo, porque ele é ensinado a ser o pai, né? Então, quando ele se vê diante disso, é muito importante para a família oferecer muito apoio, muita ajuda para esse pai. Uhum. Né? Inclusive, ajuda psicológica mesmo, médica, né? O apoio de um psiquiatra, porque o homem, ele fala muito pouco, ele externaliza muito pouco o sentimento dele. Então, eles guardam muito para eles têm muita somatização, né? Muita somatização, porque eles são ensinados a não externalizar a dor deles, eles têm que ser fortes, né? Mas eles também têm a criança interna deles, né? Uhum. Então, numa situação dessa, quantos medos que surgem. Mas, socialmente, não é bem aceito, também não é reconhecido esse sentimento de perda do pai, porque o homem tem que ser forte. Então, tem que ficar tão atento quanto. Ele também precisa de um tempo para assimilar isso, né? Ele também vai precisar de um apoio. Então, para o homem, eu vejo que o apoio profissional é até mais importante, porque a mulher, ela externaliza mais, o homem não. E, de repente, com um profissional, ele consegue lidar mais com isso, pôr para fora, consegue ser entendido, né? Porque ali o profissional não vai esperar que ele seja forte, vai lidar com a dor dele. Vai lidar com a dor dele, porque é uma dor difícil, eu acho. Eu acho que, assim, porque a gente está, ao mesmo tempo que ele está feliz porque o bebê nasceu, ele está triste porque ele teve uma perda muito grande, né? E o homem, ele fica extremamente assustado com isso. Ah, imagina! Porque a mãe que teria que ser a mãe. Como eu vou ser agora? Como é que eu vou ser mãe agora? Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou dar conta disso tudo? Não tenho medo de procurar psicólogos, né? Isso mesmo. E uma pergunta também que o pessoal mandou pra gente a partir de que idade seria legal a gente contar, por exemplo, morre alguém da família, né? Morre o vô, morre a avó, às vezes morre até os pais, né? Então, eles falecem. Sim. A partir de que idade que a gente conta e que a gente leva em velório? Olha, contar a partir do momento que todos estão um pouquinho mais recompostos, né? Vou chamar assim, mas é uma situação difícil. Contar para essa criança quando eu vejo que eu estou dando um pouco mais conta do meu sentimento. Então, num primeiro momento, quando acontece, que vem aquele desespero, aquela dor imensa da perda, se eu for contar para o meu filho ou para o meu sobrinho, ou, né, para essa criança, daquela forma como eu estou, eu posso causar uma bagunça na cabecinha dela, porque a criança, ela vai estar vendo o meu, né, ela vai estar vivendo do jeito que eu estou. Por mais que eu tente explicar de uma forma calma e tranquila, ela está me vendo, ela está vendo a minha imagem. E essa comunicação não verbal, que a gente chama, ela passa muito mais informação do que a palavra, do que a comunicação verbal. Então, assim, se eu não estou bem para falar, então eu procuro alguém da família que esteja melhor para passar essa informação para a criança, para que eu não a assuste e não cause até alguns pequenos traumas mesmo que podem se desenvolver disso, da forma como eu estou passando para a criança essa notícia, né? E agora, levar no funeral é uma pergunta que eu escuto bastante no consultório, né? A partir de que idade? Isso é uma questão que a criança mesmo mostra para a gente se ela está preparada para isso. E quais são os sinais que ela está preparada para isso? Então, dependendo da idade, eu sei que, por exemplo, um acidente grave,
o pai ou a mãe está muito desfigurado, é uma situação muito difícil, eu sei que, né, não vai ser bom para essa criança levar, porque ela vai ter essa última imagem de quem ela ama, desfigurada, e não é isso que ela vai ver. Que ela vai, né, não é dessa forma que precisa se marcar essa lembrança, né? Então eu vejo assim que tem situações e situações. Eu tenho que ter o meu bom senso, porque pela minha dor eu posso imaginar o que a criança vai sentir. Se para mim está tão difícil, imagina para ela. Agora, tem situações que a criança, por exemplo, uma criança muito pequena, ela nem vai se dar conta disso. Então, bom senso também. Preciso levar uma criança tão pequena, ela não está se dando conta disso. Eu preciso levar ela nesse ambiente, nesse momento. Né? Tem pessoas que acham que o luto não vai ser completo se eles não verem toda a questão do funeral. Tem, sim. Mas a criança, ela me passa. Eu posso perguntar, inclusive, para ela, você quer ir? Você tem vontade de ir? Se ela falar que ela tem vontade, eu levo, mas eu tenho que estar bem ou ter alguém do meu lado que possa dar esse apoio para ela de passar uma segurança, uma segurança emocional. Olha, aconteceu assim, né, foi grave, por isso que o papai está assim, ou por isso que a mamãe está assim. Os avós, né? Os avós, né? Mas a gente vai lidar com isso juntos. Para mim também é difícil, essa coisa de não chorar na frente dos filhos, né? Claro que aquele choro desesperado, né, vai desesperar a criança. Mas no dia a dia, enquanto eu vou processando o luto, se eu precisar chorar, se eu demonstro isso para o meu filho, para os meus filhos, olha, aqui para a mamãe também dói, ou para a vovó também dói, né? Ela vê que ela pode também falar, ela também pode expressar o sentimento dela, né? Acontece muito de virar um assunto tabu. Não se toca nesse assunto. Isso sim é péssimo, isso sim pode instalar doenças psicossomáticas mesmo em todos os membros da família de uma forma ou de outra, né? Cada um vai ter a sua reação, né? O que eu escuto muito também é, nossa, mas o meu filho não chorou ainda. Não chorou porque ele não tá talvez até precisando chorar, ele externaliza de uma outra forma, ou ele fica quietinho, ou ele precisa mais ainda dos amigos, nossa, ele sai, ele parece que nada aconteceu. Não, ele está elaborando, eu só não sei como ele está elaborando. Por isso que eu tenho que me mostrar disponível para essa criança. Olha, quando você precisar falar, eu estou aqui, né? Para mim também é difícil, a gente senta junto e a gente vai se ajudar. Né? Porque morte é um assunto complicado, né? É a única coisa que é aí certa. Virou tabu mesmo. É a única coisa que é certa. Que vai e acontecer. Ela é bem banalizada também, né? A gente escuta muitas coisas em jornais e noticiários, às vezes até na internet a gente vê muita coisa. Ai, morreu. Muito banalizada. Banalizada e minimizada, né? Se diminui muito os efeitos que a perda traz, né? Como ninguém sabe lidar, então também não sabe ensinar como se lida com isso, né? Então essa coisa assim de não se tocar no assunto em casa depois, isso eu vejo muito no consultório, não se tocar no assunto da perda quando está todo mundo junto, justamente por não saber lidar e minimizar. Eu sei da minha dor, mas se eu não vejo nenhuma expressão de emoção, né, eu acho que o outro está lidando bem. Então eu não vou falar, porque parece que ele está lidando bem. Como é que eu vou falar da minha dor? Como é que eu vou falar? Né? E a gente tem muito na nossa sociedade que assim, as pessoas falam assim, mas a minha dor é maior que a tua. A gente percebe isso muito, né? Muito. E parece assim que... Isso não existe. Não. Isso não existe. Existe o cada um expressar da sua forma, o cada um lidar da sua forma. Agora, comparar o tamanho da dor, né, a intensidade que esse sofrimento me traz, é por falta de conhecimento mesmo, né? E normalmente eu fico muito na minha dor e acabo não conseguindo lidar, né? Por exemplo, a depressão que se instala depois de uma perda, né? Tem mães que têm mais filhos, né? Um número maior de filhos, e quando ela perde ela não consegue lidar com os que ficaram. Isso acontece muito também. Então, você vê, a gente tem que estar sempre atento. E quem vai ter que estar atento em primeiro plano é quem está mais próximo dessa pessoa que perdeu. Então, a mãe ela não consegue lidar com aquele outro filho
E aí naquele filho vai gerar sintomas tão graves quanto, porque ele sente que perdeu a mãe, né? Com essa perda que ela teve de um outro filho, ele sente que perdeu. Então ele não quer incomodar, ele vai evitar, porque ele percebe a imagem, aquela questão da comunicação não verbal. Ele percebe, então ele vai evitar falar no assunto, ele vai evitar incomodar essa mãe. Mas aí pensa, né, como se ele, a gente até coloca, olha, mas o seu outro filho não morreu, ele está aqui e ele precisa de você. Então vocês vão ter que lidar junto com essa perda para que ele não tenha duas perdas, o irmãozinho e a mãe. Muito obrigada pela sua entrevista, Rita. Pessoal, a gente vai deixar o telefone da Rita aqui na telinha para quem quiser entrar em contato com ela. Ela é psicóloga, né? Faz muito tempo que ela atua aqui em Cascavel. E ficamos aqui com o programa Instinto Materno. Esses e outros assuntos você encontra no nosso Facebook, www.facebook.com/Programa Instinto Materno ou no nosso site, programainstitumaterno.com.br. Até mais!